Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava aqui, acabei de acordar, ó. Meu olho chega a estar inchado, minha cara tá inchada. Mas estava eu aqui, né, na minha lavanderia, conversando com Deus e falando para Deus assim, falei, Senhor, às vezes a gente está nos templos, né? Os templos é as igrejas que estão lotadas de pessoas e ali você vai falar de uma revelação que Deus mostrou para você. Gente, ninguém acredita. Por quê? Porque as pessoas elas estão ali nos templos lendo as histórias, falando dos apóstolos e falando de Deus, né? Falando de Cristo, que é um só. E aí você vai falar de uma revelação, todo mundo olha para sua cara e fala assim: essa mulher tá louca. Gente, essa mulher tá doida, porque eles não acreditam em revelação. O que que é revelação? Você sonha e Deus te mostra algo. Então, eu estou aqui mais para contar um testemunho que aconteceu comigo. Um dia eu dormi, aí quando foi 1 hora, 2 horas da manhã, eu perdi o sono. E ali, sempre quando eu perco o sono, eu começo a conversar com Deus no meu pensamento, né? Eu aproveito aquele momento que entre criatura e criador e começo a conversar com Deus. E eu falei para Deus assim, falei, Senhor, quando Moisés ele começou a andar com o Senhor, e quando Deus chamou Moisés para falar, tira o meu povo do Egito, né? Porque o clamor já tinha subido no céu há muito tempo. E Moisés aceitou o desafio de ir lá buscar o povo de Deus. Todo mundo sabe que não foi fácil. Mas tipo, vamos falar, naquele trabalho que Moisés estava fazendo para Deus, né? Indo falar com Faraó e voltando, e Faraó, não, não. E Deus mostrando, Deus mandando as pragas, do cajado virando cobra, das rãs, né? Todos aqueles prodígios que todo mundo sabe. Moisés começou a pegar intimidade com Deus, porque Deus já amava Moisés, né? Então, naquela intimidade com Deus, chegou um momento e que um dia estava Moisés e Deus ali, e Deus falou para Moisés assim: Moisés, o seu olhar me agrada. Aí Moisés falou: Senhor, se o meu olhar te agrada, que eu possa ver a tua face. Então, nesse momento, quando Deus falou para Moisés que o olhar dele o agradava, Moisés foi reto, né? Então, gente, eu acho isso muito assim, eu gosto dessa parte, porque eu acho assim que é uma ousadia, é uma assim, uma troca, né? Então, Moisés já foi direto no que ele queria, ver a face de Deus. O que Deus falou para ele? A minha face nenhum homem nunca viu e nunca verás, porque o dia que verás, certamente morrerás, né? Então, o que Deus falou para ele? Passarei por ti e tu verás a minha glória. Então Deus passou por Moisés e Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu Deus pelas costas. Então, gente, imagina nós, um ser humano, ver Deus pelas costas ou sentir um grão de areia da glória de Deus. Eu acho que talvez eu não ia conseguir. Talvez eu morreria naquele momento, porque a glória de Deus eu acho que ela invade a nossa mente, a nossa alma, tudo e até, sei lá, acho que eu ia gritar, eu ia chorar, eu acho que ali eu ia clamar, eu ia cantar só com um grão de areia da glória de Deus. E eu estava falando com Deus sobre isso que eu estou falando com vocês, né? Sobre a intimidade com Deus. Eu falei, Senhor, se Moisés viu que se o Senhor deu a oportunidade de Moisés ver a tua glória, eu queria ver um grãozinho da areia do mar. Vocês já pegaram um grãozinho da areia do mar? Então, eu queria ver um grãozinho de areia do mar da sua glória. E conversando com ele, né?
conversando e tá, até chegar o momento que você dorme. Então, aquele momento que eu estava conversando com Deus, né, de madrugada, acordada, foi sincero, foi de alma, né? Foi de um momento de uma conversa sincera entre a criatura e o Pai, né? E passou uma semana, passou 2 semanas, aí eu dormi, né? Quando foi de madrugada, eu sonhei que eu estava andando num lugar com uma pessoa, mas essa pessoa que eu estava conversando era invisível, mas no sonho tudo acontece, né? E eu conversava com aquela pessoa. E o horário era 10 horas da manhã, mais ou menos entre 10 e 10 e meia. O céu estava lítido. Sabe quando tá aqueles 10 horas da manhã e você olha para o céu, tá aquele sol azul e o dia tá claro, claro. De repente, aquela pessoa que estava comigo falou para mim, Bel, olha para o céu, quem é aquele? Gente, quando meus olhos olhou para o céu, eu vi Jesus num cavalo branco, gente. Era um cavalo branco, a coisa mais linda. Nunca vi um cavalo, mas branco, branco como a neve. E Jesus estava montado naquele cavalo, revestido de majestade. Ele estava com a coroa, com aquele manto de rei. Ele estava com o cetro, ele estava com o cetro segurado naquele cetro. Só que ele estava tão assim, aquele cavalo estava reto. E Jesus também estava reto, só que o rosto dele, aí, cortando um pouquinho do que eu estava falando, quando eu vi Jesus naquele cavalo, revestido de majestade, gente, não fui eu que ajoelhei, porque assim, quando a gente vai orar, você entra no teu quarto e você ajoelha, né? E você ora. Mas, gente, não aconteceu isso. Quando eu olhei para o céu e vi Jesus revestido de glória e de majestade, os meus joelhos se prostou sozinho. Se um dia vocês tiverem uma experiência de ver Jesus, não é vocês que vão ajoelhar, é o seu joelho que se prostra sozinho e você cai de joelho ali. E eu olhava, quando eu olhei, os meus joelhos se prostraram sozinho diante de Jesus. Eu comecei a chorar, porque a glória dele, gente, é muito grande e você não tem. Você chora porque é uma emoção única, é única. Gente, e eu chorava, e eu chorava. Só que ele tava assim, ó. Ele como que ele tava rente, muito rente naquele cavalo, o rosto dele estava reto. Então eu só vi ele, mas eu não vi o rosto dele, porque o rosto dele estava assim. E eu falo assim, gente, quando Deus vai fazer o milagre na vida de vocês, ele faz por inteiro. O que eu falei quando eu estava conversando com Deus? Falei, Senhor, eu quero ver um grãozinho de areia da sua glória. O que Deus fez? Moisés viu Deus pelas costas, viu a glória dele. Mas Deus não olhou na face de Moisés, porque senão Moisés morreria. E o rosto de Cristo estava assim, ó, estava virado bem rente, então só vi o corpo dele e o rosto dele virado. Ele não olhava para mim. E eu estava de joelhos chorando, Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, olha para mim. E eu queria ver o rosto dele. Gente, eu chorava porque eu queria ver o rosto dele. Mas se eu visse o rosto dele, eu ia morrer. Porque eu não estava preparada para ver o rosto de Cristo, porque o rosto de Cristo estava revestido do sol. Ali ele estava revestido em santidade. Eu não poderia ver o rosto de Cristo. Mas eu vi ele, 10 horas da manhã, ele estava no cavalo, ele estava parado, assim, no céu, sabe? Revestido de glória e com o cetro dele. Então, quando eu acordei, eu lembrei disso, eu falei, gente, ele me ama. Eu falei, ele me ama, porque eu não esperava de eu conversar com ele de madrugada e eu ver ele. Então, gente, eu tive a oportunidade de ver ele. Mas o que acontece? Quando você vai falar para as pessoas da sua igreja, quando você vai falar para algumas pessoas, elas não acreditam. Aí as pessoas te olham e falam assim, pô, essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Gente, a fé
ela move montanhas. Jesus, ele não mudou. Jesus, quando ele veio ao mundo, todo mundo via ele. Então, se vocês pedir e se vocês tiver fé, vocês também vê ele. Vocês também podem contemplar ele, mas tem que ser sincero, tem que ser de coração. Ele tem que sentir que tudo isso é de coração, que é sinceridade. Como eu estava conversando com ele de madrugada e eu queria ver um grãozinho de areia da glória dele, ele me mostrou. Só que eu não vi o rosto dele, porque se eu visse o rosto dele, eu ia morrer. Então ele pensou em mim naquele momento, porque ele não queria que eu morresse. Então, um dia eu sempre conto, né, isso para as pessoas, mas tem certos dias que você conta para pessoas da sua mesma fé, da sua mesma congregação, e as pessoas te olham e falam, ela tá louca. Então, o que eu falo para vocês? Aí, quando foi de noite, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não vou mais contar nada do que o Senhor me mostra, porque as pessoas não acreditam, elas falam que você tá louca. Então, quando eu dormi, sabe o que ele me mostrou? Muitas pessoas deitadas nas neves. Eu vi aquela multidão de gente, tudo deitada na neve. Sabe aquela neve e todo mundo deitado na neve? Ele quis me falar assim, elas não acreditam porque elas estão frias. As pessoas estão frias, as pessoas estão congeladas. E ele me falou isso, que as pessoas estão frias, que as pessoas estão congeladas. Só, gente, que eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu agrado a Deus. Eu tenho algo que eu agrado a Ele. Você tem algo que agrada a Ele. Cada um de nós tem algo que agrada a Cristo. Então, talvez eu sou uma pessoa diferente, né? Que eu sempre vejo Jesus, assim, agora, faz uns 3 anos que eu não o vejo mais, né? Porque talvez tenha algo em mim que agora, que ele não me permite que eu o veja. Porque até pelos nossos pecados, né, gente? Mas eu sempre via ele, sabe? Só que para mim era normal. Eu achava que o fato de eu ver sempre ele, eu achava que todo mundo via ele, eu achava que todas as pessoas tinham vínculo com ele, que todo mundo via ele, mas não, gente, não é todo mundo que vê. E depois que eu descobri que só eu via ele, tem muita gente no mundo inteiro que vê Jesus, mas somos únicos, não é qualquer pessoa que vê ele, mas eu achava que todo mundo via ele. Mas sabe por que tem uns grupos de pessoas que vê ele? É a fé, é o amor, é a intimidade com ele. É tudo que a gente vai fazer, incluir ele, é você conversar com ele, fazer dele seu melhor amigo. Entendeu? Então, na minha vida, eu sempre converso com Jesus. Eu estou trabalhando no meu serviço, eu estou cantando. Eu estou trabalhando e cantando hino. Eu falo, Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Às vezes eu fiz alguma coisa errada. Senhor, eu fiz isso. Então, eu falo assim, os meus pecados, eu confesso para Deus. Senhor, eu fiz isso. Então, a gente deve confessar os nossos pecados. Tem uma parte na Bíblia que fala quando Davi, ele olhou para Betseba, né, e olhou para ela e desejou ela e mandou Urias para a guerra, e quando Urias morreu na guerra e ele pegou Betseba para ser sua mulher, o que aconteceu? Ele pecou. Os 10 mandamentos, né? Tem os 10 mandamentos. É só esse fato, Davi, ele pecou nos 10 mandamentos. Então, se fosse pelaquela lei, naquele tempo, Davi ia ser fulminado. Davi ia ser morto, gente. Porque ele pegou a mulher do amigo dele e ainda mandou ele para a guerra. E ele casou com a mulher de Urias. Então, só que Davi, ele reconheceu o pecado dele. Ele não jogou a culpa em Betseba. Ele não jogou a culpa em ninguém. Ele assumiu a culpa sozinho. Senhor, eu desejei ela. Eu fiquei com ela. Eu mandei Urias para a guerra. Eu matei Urias. Entendeu? Então, ele assumiu a culpa toda
sozinho. Então, isso fez com que Davi não morresse. Davi ficou por muito tempo ali, clamando, pedindo perdão para Cristo. Davi ficou muito tempo ali sozinho. Ele orava, ele ficou em jejum, ele ficou sem comer, porque ele queria a intimidade de Deus para ele de volta. Então, o fato dele ter pecado e ter assumido toda a sua culpa, Deus o reconheceu como seu filho amado, né? Então, nós devemos confessar nossos pecados para Cristo. Lógico que não devemos fazer o pecado, mas tudo que acontecer na sua vida, você contar os seus pecados para Cristo. Pedir, Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu desejo ver a sua face. Então, se você pede para ver ele, você vai ver ele. Mas é você e a sua fé. A fé move montanhas. Então, quando eu conto um testemunho falando sobre isso que eu vi Jesus, ninguém acredita, porque as pessoas não acreditam. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus, ele está voltando. O que eu vejo sempre, porque eu não sou assim, eu vejo tudo o que acontece, tudo. Eu vejo as pessoas fazendo desse mundo o lugar que elas querem viver para a eternidade, gente. Elas estão vivendo aqui, achando que vai viver aqui para semente, elas estão achando que vão viver aqui para sempre. Elas estão as conquistas delas, as riquezas delas, o que elas fazem, elas amam a riqueza, elas amam o dinheiro. Tudo que as pessoas têm, elas acham que vai viver aqui eternamente. A gente tem que ver que aqui, o mundo que você vive, aqui nós somos visitantes. No livro, temos um livro no céu que chama Memorial. Ali está o dia que você nasceu e ali está o dia que você vai morrer. Então, eu não vou viver aqui para sempre. Vai chegar o dia que eu irei morrer. Porque está escrito no livro. E a morte é apenas uma desculpa, né? Então, as pessoas estão achando que elas vão viver aqui para sempre. Elas amam o mundo, elas amam as baladas, elas amam o álcool, elas amam o cigarro, elas amam os banquetes, elas amam as festas, as festanças, e elas amam as riquezas, elas amam o dinheiro. O dinheiro é bom? Bom, traz benefício? Traz, mas não traz a salvação. Eu prefiro não ter nada, mas saber que um dia eu vou morrer e vou passar a minha eternidade com Cristo, porque o dinheiro traz benefícios momentâneos, mas as coisas de Deus é para sempre. Então, nós temos que começar a nos preparar para a volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, seus filhos, imagina você estar aqui na terra olhando seus filhos subir com Cristo e você ficar, gente. Ver sua mãe e seu pai subindo e você ficar, porque a salvação, ela é individual. Então, temos que trabalhar a nossa salvação. Jesus está voltando. Não ame o mundo, mas ame as coisas de Deus. Tudo aqui no mundo é passageiro, mas as coisas de Deus é para sempre. Jesus, tem uma cidade no céu que é a Nova Jerusalém. Ela já está construída, ela já está pronta. Diz que os nossos olhos não podem contemplar a beleza dessa cidade. A cidade as ruas são de ouro. Lá tem a árvore da vida. Lá tem o rio, que é a coisa mais linda. Tem um rio que entre a cidade, a onça, o leão, todos os animais ferozes lá serão como gato, mansinhos. Lá teremos Jesus face a face, teremos Deus face a face. Lá os anjos, serafins, querubins, anjos celestiais, todos os anjos celestiais vão estar junto conosco. Aonde a gente estiver, os anjos estarão conosco. Gente, por que eu quero viver aqui se eu vou ter tudo isso? Pessoal, se prepare. Vamos nos preparar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não faça desse mundo a sua morada para sempre, sendo que para onde a gente vai,
nós vamos viver eternamente com Cristo. Então, devemos nos preparar. Gente, eu sou uma pessoa assim, eu posso ir para qualquer lugar deste mundo, para qualquer festa, para qualquer lugar, mas eu volto como se nada aconteceu. Mas quando eu vejo algo que é assim, que seja tudo das coisas de Deus para mim, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Então, não faça desse mundo a sua casa. Não ame mais o dinheiro do que a Deus. Não ame mais as coisas que você vive aqui neste mundo, porque aqui tudo vai passar. Aqui é uma passagem, mas onde a gente vai é para sempre. Gente, eu estou trabalhando há muito tempo na minha salvação, porque eu quero passar a minha eternidade com Cristo. E é o que eu falo para vocês. Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, eu quero ir com Ele. Eu quero ficar com Cristo a minha vida inteira. Se Ele quiser me levar hoje, eu vou. Porque é com Ele que eu quero passar a minha eternidade. Então, não faça desse mundo a sua eternidade, mas faça de Cristo e o que Ele já preparou para nós a eternidade. Começa a se preparar para a volta de Jesus, porque nossos olhos não podem contemplar a beleza do céu. Lá é mais que o sol no poente, lá é mais que tudo. Se você vê as maravilhas desse mundo, lá é 1.000 trilhões e trilhões de vezes mais lindo. Imagina a gente ver o nosso Salvador de pertinho. Imagina você abraçar Jesus todos os dias. Então, é isso. Então, o que eu falo? Se você falar, Jesus, eu quero te ver, e for sincero, você vê Ele. Se as pessoas não acreditar, problema delas, é importante que você viu eles. Igual Jesus me mostrou, as pessoas estão congeladas, estão frias, por isso que elas não acreditam. Então, que Deus possa colocar no coração de vocês a vontade de se preparar para a volta dele. E Jesus está voltando, ele está às portas. É isso, gente. Ficam todos com Deus.